O Senado aprovou recentemente um projeto de lei que determina que os gestores do Sistema Único de Saúde promovam campanhas de conscientização, campanhas permanentes de conscientização sobre automedicação. O relatório apresentado pela relatora do projeto, a deputada Damares Alves, cita uma pesquisa do Conselho Federal de Farmácia, no qual aponta que 77% dos entrevistados admitiram que se automedicam. É por isso que nós vamos conversar agora com o médico Dr. Leandro Dalla Villa para saber quais são os riscos dessa automedicação. Doutor, muito obrigada por atender a nossa equipe. Por que hoje em dia as pessoas se automedicam, né? E quais são os riscos dessa automedicação? Bom, a automedicação realmente é um ato muito comum hoje. Só que é um ato também muito preocupante. O que acontece? Hoje as pessoas têm uma facilidade em buscar os diagnósticos. Então na internet elas digitam os sintomas que estão apresentando e lá tem uma variedade de doenças relacionadas aos sintomas. E elas vão lá e tentam se encaixar numa dessas doenças. E aí elas tentam ver ali qual que é e vai buscar a automedicação, né? Mas isso pode se tornar uma coisa séria e bastante preocupante. Uma das coisas que pode acontecer é a pessoa retardar um diagnóstico e o tratamento específico para certas doenças. Outra coisa que pode acontecer é o uso inadequado de medicamentos. Então é muito comum a pessoa ter aquela farmacinha dentro de casa, onde ela apresenta qualquer tipo de sintoma e vai na farmacinha dela, né? Isso ela retarda o diagnóstico de doenças importantes. Ela fica mascarando sintomas, às vezes muito sérios, né? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que tem uma dor no estômago, que é uma queixa muito comum, aquela queimação, e ela fica usando cronicamente um antiácido. E nisso ela pode estar mascarando um câncer no estômago, tá? Outro exemplo, a pessoa tem uma dor abdominal e fica tomando analgésico 2, 3, 5 dias, até não aguentar mais. Quando ela procura um pronto atendimento, ela está com uma apendicite, que seria um tratamento às vezes simples e rápido, mas que agora se tornou grave e mais sério, né? E o que acontece? A pessoa hoje tem facilidade em buscar esses medicamentos. Muitos medicamentos não precisam nem de receitas, né? Então elas têm esse acesso mais fácil aos medicamentos. Doutor, até mesmo uma simples dor de cabeça, que às vezes a gente considera que seja simples, pode também ser prejudicada com essa automedicação, ter um diagnóstico prejudicado e trazer maiores problemas? Sim, com certeza. Então, se você tem uma dor de cabeça esporádica, nunca tem dor de cabeça e naquele dia você levantou uma dorzinha de cabeça, não tem problema nenhum você tomar um analgésico. O que não pode é você constantemente ter essa dor de cabeça e ficar fazendo uso do analgésico. Muitas vezes ele vai mascarar o sintoma e você às vezes está deixando de dar um diagnóstico importante. Um aneurisma cerebral, um tumor cerebral, né, que são coisas extremas de importância, lógico. Agora, esporadicamente, todo mundo tem uma certa dor de cabeça de vez em quando, tensional, de estresse. Não tem problema você tomar um analgésico esporadicamente, não. Os riscos, eles aumentam quando o assunto são os antibióticos, porque tem muita gente também que consegue ter o acesso e acabam se automedicando mesmo com antibiótico? Sim. Às vezes a pessoa tem uma dor de garganta ou uma tosse e vai logo tomar um antibiótico por falta de informação. E muitas vezes esse antibiótico nem é necessário. Mas a pessoa às vezes tomou um antibiótico lá atrás por alguma coisa, esse antibiótico sobrou, ela guardou na farmacinha dela. Então ela tem uma dor de garganta, ela vai, tem um antibiótico aqui em casa. Isso vai fazer com que o tratamento não seja eficaz. Muitas vezes aquele antibiótico nem é o necessário para aquela doença e isso vai gerar uma resistência bacteriana. As bactérias ficam mais potentes e os antibióticos menos eficazes. Doutor, quais são as recomendações, então, para essas pessoas, né, que têm esse costume de automedicação, para que, né, quando precisarem, o que elas devem fazer? Bom, então como a gente falou, casos esporádicos não tem essa necessidade de ficar indo em hospitais, né, sobrecarregando o sistema. Mas se você vê que é uma coisa diária, que está começando com muita frequência, não deixa de procurar o atendimento médico,
para ter um diagnóstico adequado, um diagnóstico rápido e preciso e iniciar logo um tratamento, que às vezes é uma doença simples, de fácil tratamento, mas que vai se tornar séria se não tiver um tratamento adequado. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Então fica a dica aí para você, esse projeto que foi aprovado pelo Senado agora segue para a sanção presidencial.